Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Que palavras fortes. As Sagradas Escrituras, ela tem páginas, às vezes, que se a gente pudesse rasgar para não ouvi-la, a gente faria. Essas são aquelas palavras que são, de fato, penetrantes, que vão até nas medulas e separam, nos toca de perto. Quanta necessidade de conversão para vocês e para mim que prego. Necessidade de entender o quanto essa palavra, ela se faz urgente, calar e se tornar concreta no nosso coração. Como é difícil amar o inimigo. Como é difícil rezar pelas pessoas que fizeram mal por nós. Como é difícil amar uma pessoa que levantou um falso testemunho contra mim. Isso parece não ser humano. Parece ser quase uma violência à minha humanidade. E de fato eu digo para vocês, isso não é totalmente humano. Tem algo de maior. Aqui tem a graça de Deus de fato. Quem se comporta desta forma, se apresenta como filho do Altíssimo. Sabe quando a gente sabe que uma pessoa ela é filha de Deus? Não é só quando ela é batizada simplesmente. Sim, o batismo insere, dá identidade. Mas é na vivência concreta, no relacionar-se com o outro, no teu cotidiano é que eu vou saber se você se comporta de fato com o batismo que você recebeu, com a nova identidade que você recebeu, que é a identidade de filhos de Deus. Quantos são as vezes que nós nos comportamos como se filho de Deus nós não fôssemos e como se irmão nós não fôssemos? Nos ferimos constantemente com palavras vãs, com informações inúteis, nós ferimos os outros. Quando as pessoas te atacarem, como você, filho do Altíssimo, e aqui eu estou falando filho do Altíssimo, como você se comporta? Aqui vale para todos, para mim e para vocês. Façam um exame de consciência. Às vezes que você foi atacado, às vezes que você foi caluniado, às vezes que levantaram falso testemunho contra vocês, às vezes que disseram inverdades contra ti, como tu te comportastes? Porque da maneira como tu te comportastes, ali se apresenta se você é filho do Altíssimo ou não. O filho do Altíssimo tem um modo todo particular de responder. Eu digo para vocês que na maioria das vezes a gente não se comporta como filho do Altíssimo. Essa questão de levar um tapa na cara e virar o outro lado, meu irmão, se você recebe uma bofetada no rosto, você vira o outro rosto? Te prepara não para lá e vai lá a minha aqui, já aqui também, já. Um insulto na internet, como é que você responde? Você está no trânsito, estressado, doido para chegar em casa, e o danado passa na tua frente e apita e faz tudo. Você como responde? Porque se tem gente braba, é gente de trânsito, meu irmão. Enquanto ele está dentro do carro dele, é o homem mais brabo da coisa. E a mulher, homem, para com isso. Não, eu vou matar, eu vou fazer isso e não sei o quê, porque ele, quando desce do carro, não faz nada. Mas o que adianta no trânsito eu responder com a mesma altura? O que adianta e o que eu ganho responder o mal com o mal? O filho do Altíssimo, eles são diferenciados. Até os pecadores fazem isso. Católicos, cristãos de verdade, nós somos diferentes. E nós somos chamados a agir diferente. Não é suportável, não é cabível que uma comunidade cristã se destrua. Não é cabível e não é suportável, não é cristã quando uma comunidade se fere. Quando uma comunidade se ataca um com o outro, não é representante, não é filho do Altíssimo que se comporta dessa forma. Por isso que nós temos que nos converter muito, porque a primeira atitude nossa é querer responder o mal com o mal. E para responder o mal com o bem, nós precisamos da graça de Deus. Ou nós temos essa graça no nosso coração, ou as coisas não funcionam.
Sede misericordioso, como o vosso Pai é misericordioso. Sabe, responder o mal com o bem é de fato quebrar essa corrente. Enquanto nós ficamos nos atacando, não resolve. Não resolve. Por isso que eu digo, precisamos de perdão. Uma comunidade para sobreviver, uma comunidade para ela conviver, ela precisa de perdão. Porque essa dimensão humana ela é presente. E nós erramos, nós falhamos. Nós, tantas das vezes, nós somos juízes dos outros. O Evangelho de hoje nos pede, não sede juízo dos outros. Não sede. Porque ser juiz é algo que compete somente a Deus. Não compete a você, não compete a mim. Porque eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, eu não sei o que passa no coração do outro para me fazer um julgamento. E lembre-se, você carrega uma medida justa, calcada, bem calcada, sacudida. E a mesma medida com a qual você mede o outro, você também será medido. Quando você aponta o dedo para o outro, é um dedo para o outro, um outro para Deus e 3 para o teu lado. Lembre-se disso. A comunidade, para se apresentar como um filho do Altíssimo, ela precisa viver desse perdão que Deus hoje nos concede. Vamos pedir, mas pedir com força e pedir com graça, com convicção. Senhor, afaste de nós o mal. Senhor, afaste de nós o ódio. Se tem uma coisa que corrói o coração do humano, é o ódio. E o ódio ele vem de onde? Ele vem de pequenos conflitos. O ódio ele vem de raiva. A raiva, ter raiva é quase mais que natural ter raiva. Mas se você não cuida da raiva, a raiva ela se torna um ódio. Ela se torna um rancor e do rancor ela se torna um ódio. E quando ela se torna um ódio, é um veneno. Vamos pedir, meus irmãos, que o Espírito Santo, que sempre moveu a igreja na unidade, nos ajude a viver na unidade. Se uma coisa não vai servir, então é melhor a gente calar. Olha como Jesus fez diante de quem realmente colocava ele na cruz. Jesus fazia o quê? Rezava por eles. Quantas vezes você já rezou pelas pessoas que fizeram mal para você? Quando você começar a rezar pelas pessoas que fizeram mal para você, ali você entra numa outra categoria de cristão. Precisamos elevar o nível, nós não somos mais crianças, nós somos adultos, e São Paulo fala desse processo de crescimento. A gente nasce e vai como criança, precisando só de leite. Ele diz, tem hora que a gente vai precisar comer carne, comer uma comida mais sólida. É quando a gente é capaz de perdoar aquele que me fez mal. Às vezes a gente vem para uma igreja lotada como essa, e a gente olha para o rosto do outro e não consegue falar, não consegue vê-lo, não consegue encontrar. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de filho de Deus eu estou sendo? Então esse evangelho é para ti e é para mim. Para nós nos confrontarmos e vermos se nós ainda estamos vivendo de fato como filho de Deus, como filho do Altíssimo. Porque eu garanto para vocês, se vocês se comportarem e viverem, se nós nos comportarmos e vivermos como filho do Altíssimo, grandes coisas acontecerão. Grandes coisas acontecerão dentro da tua casa, dentro da tua igreja, dentro da nossa cidade. Se tem destruição e se tem muitas feridas, é porque tantas são as vezes que nós não estamos nos comportando como verdadeiros filhos de Deus. Às vezes a gente vive um cristianismo, às vezes a gente vive um catolicismo de fachada. De fachada às vezes a gente vive. Está na hora de a gente parar com isso e viver um cristianismo de verdade. O cristianismo que salva, o cristianismo da essência, onde eles eram perseverantes na unidade. E tem uma coisa que nos une, independentemente da nossa diferença, das nossas mazelas, dos nossos defeitos e até dos nossos pecados, é o princípio Cristo. É por causa de Cristo que nós somos unidos. Não existe uma fé individualista. A fé em Cristo nos torna irmãos. Eu falava isso para os meninos hoje no carro. No dia que eles são ordenados, o diácono e o sacerdote respondem, o amor de Cristo nos uniu. A paz esteja contigo. E aí o ordenando diz, o amor de Cristo nos uniu. Nós estávamos separados, eu vivia numa outra cidade, eu não sabia nem quem era o senhor bispo, por exemplo. E agora, em nome da igreja, eu sou representando a igreja, nós nos unimos, o amor de Cristo nos uniu, aí tem aquele abraço. A igreja e os irmãos são unidos nesse amor de Cristo. Nós somos irmãos.
Em Cristo Jesus não é uma fachada dizer que nós somos família, nós somos irmãos, e exatamente porque somos irmãos em Cristo, que nós temos que nos comportar como filho dele, como os irmãos. Você mataria um irmão seu? Jamais, jamais. Mas às vezes as nossas palavras, elas matam nossos irmãos. Uma palavra mal dizida, para não dizer maldita, ela mata o outro. Em italiano tem um ditado que se diz que la língua não ha le ossa, mas spacca le ossa. A língua não tem osso, mas quebra os ossos. Quebra os ossos. Que o Senhor Jesus, e hoje celebrando a memória do nome de Maria, a nossa mãe, que soube manter a sua casa unida, na unidade, no amor, possa nos ajudar também a sermos verdadeiros testemunhas do amor de Cristo aqui na terra, hoje e sempre, e que a paróquia Cristo Crucificado seja sempre um exemplo de unidade, porque só onde tem a unidade, tem de fato os verdadeiros filhos de Deus. Aonde não tem unidade, não são os representantes de Deus. Então faça esse questionamento e peça essa cura, porque nós temos sempre que nos comportar como verdadeiros filhos do Altíssimo. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.